O nosso texto é do livro da Comunidade de Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 30, e nós vamos ler na Bíblia, edição pastoral. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque minha carga é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vamos refletir um pouquinho a partir dos textos que foram proclamados e do tema geral desta semana de oração pela unidade. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Esse é o tema geral da nossa semana de oração. Estamos desde domingo refletindo a partir desse tema geral, cada dia trazendo um enfoque especial para que a nossa Semana da Unidade alcance os seus objetivos. Foi com essa frase, então, que o Conselho de Igrejas do Oriente Médio nos provocou a celebrar esta semana. Com essa palavra, a comunidade de Mateus nos provoca a fazer memória da presença libertadora de Deus no nosso meio. É uma presença especial, porque com essa palavra que a comunidade traz aí na figura desses sábios do Oriente, que a gente chama de magos, normalmente, nós trazemos as diferentes culturas presentes naquele momento que a comunidade está vivendo e escrevendo essas memórias de Jesus. É interessante lembrar que apenas o Evangelho da comunidade de Mateus traz essa memória desses sábios do Oriente. É uma forma que a comunidade encontrou de dizer que a manifestação de Deus se dá por meio dessas diferentes culturas, que é possível que a manifestação de Deus aconteça também por pessoas que seguem culturas e religiões diferentes. Para o povo judaico, para as comunidades judaicas, não era muito fácil naquele tempo ali, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando as comunidades estavam se organizando, aceitar que outros grupos professassem essa fé, ou se sentissem incluídos nessa proposta. Havia um certo fechamento por parte de alguns grupos dentro das comunidades judaico-cristãs. Então, quando vem essa memória desses sábios do Oriente, que percebem um sinal de onde vai nascer o Salvador, o Libertador, eles demonstram, apresentam uma alternativa. Então, não é só um grupinho pequeno que recebe o anúncio e que pode também ser sinal
da presença desse Salvador ou dessa salvação. Quando a comunidade então conta essa manifestação por meio de Jesus, essa criança que nasce em Belém, a gente percebe uma mudança de perspectiva, abre um caminho novo. E nós ouvimos aqui no texto inicial que essa estrela que iluminou o caminho dos magos e os conduziu até a manjedoura de Belém é a confirmação do cumprimento da promessa de Deus, que um novo tempo começou. E para esse dia, esse quinto dia da nossa semana de oração, nós ainda temos a iluminação de mais alguns textos bíblicos. Além desse tema geral, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a gente também ouviu aqui um texto da profecia de Jeremias. E nesse texto da profecia de Jeremias, que está no capítulo 31, nós vamos encontrar oráculos de restauração. São promessas também de tempos novos, promessa de vida nova. E assim, um trecho, né, que é muito bonito, a mensagem que traz, quando o profeta diz que a aliança nova que Deus se compromete a fazer é uma aliança que vai estar escrita no coração. Não vai estar só na mente, vai estar escrita no coração. Então o profeta diz que colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Ninguém mais precisará ensinar seu próximo, seu irmão, a sua irmã, para dizer onde você vai encontrar Deus. Porque todos, grandes e pequenos, conhecerão a Deus. Isso indica que também no tempo do profeta Jeremias, pelo menos 6 séculos antes de Jesus, também tinha uma disputa sobre quem era o detentor dessa palavra, dessa mensagem de Deus. E aí o profeta diz que uma aliança nova é essa aliança que vai partir do coração. É um outro lugar. É a partir do coração das pessoas que Deus escolheu se manifestar e agir. E aí é uma ação que Deus vai fazer no tempo que Ele quer, no lugar que Ele quer e em todos os corações. Também essa palavra, então, vinda aí da profecia de Jeremias, abre para nós uma perspectiva de podermos caminhar numa unidade, numa proposta de nos juntarmos com pessoas diferentes, de lugares diferentes, de perspectivas de vida diferentes. Porque Deus tem essa liberdade de agir, escrevendo no nosso coração a sua lei. Então, essa mensagem da profecia de Jeremias abre essa possibilidade de retomarmos esse tema da unidade. Se a lei ou o ensinamento está escrito no coração, esse é o lugar de onde deve brotar a nossa ação. E é nessa mesma linha que a gente vai de novo para a comunidade de Mateus, nesse texto que nós ouvimos, que está então no capítulo 11. E a mesma comunidade que falou dos magos, que falou dessa experiência de um grupo que vem de uma outra terra, considerado um grupo de estrangeiros, são esses que vão perceber o sinal do nascimento de Jesus. Essa mesma comunidade vai trazer a memória agora de Jesus adulto, que numa oração,
ele vai dialogando, né? Jesus, já adulto, vai dialogando com Deus e também com a sua comunidade de discípulas e discípulos, e vai dizer: eu te louvo, Pai, porque não revelaste essas coisas, as suas palavras, a sabedoria divina, aos sábios e inteligentes, mas aos pequeninos e às pequeninas. Na perspectiva da comunidade de Mateus, pequeninos aqui é criancinha. É quem ainda não passou lá pela proposta judaica, pela sinagoga, pela escola do ensino formal. Então é aquela criancinha que tem mesmo a liberdade, o coração livre para fazer experiência. É a partir desses pequeninos e pequeninas que Jesus vai dizer que o ensinamento vai chegar, a lei vai chegar, na mesma perspectiva da profecia de Jeremias, que dizia que Deus vai escrever a sua lei no coração de cada pessoa. E no texto que nós ouvimos tem ainda essa outra mensagem importante, que é: venham a mim todos que estão cansados, que estão curvados pelo peso, pelo fardo, que eu darei descanso. Então, no coração de Deus, o coração que diz o texto é manso e humilde, tem lugar para todas as pessoas. Cabe todas e todos. E esse Deus que tem o coração manso e humilde, Ele não quer ninguém carregando fardo, peso. Não quer ninguém carregando opressões, intolerâncias, racismos. Muito menos essa divindade quer pessoas vivendo sem as condições adequadas. Também não quer que as pessoas sejam lideradas por pessoas opressoras, arrogantes, pelos Herodes que escolhem o projeto de morte. Esse projeto da liturgia que nós estamos rezando hoje traz uma liderança que é representada por Jesus, que é uma liderança que quer a vida digna para todas as pessoas. Por isso o convite que ele faz é para andar com ele, é para receber a sua lei no nosso coração. E hoje, em especial, a temática desse 5º dia de oração é a perspectiva do texto de que aqueles sábios, aqueles magos, depois de passar pela experiência, pela epifania, pela manifestação do Deus criança, o Deus menino, eles retiram-se para a sua pátria por outro caminho. Não dava mais para voltar para Jerusalém, porque em Jerusalém, daquele momento, estava o Herodes. O Herodes que tinha prometido ir também adorar o menino, mas que a gente sabe que era fake news do Herodes, porque o que ele queria mesmo era matar o menino, assim como ele quis matar todas as crianças, assim como o projeto de morte que está instaurado na nossa sociedade tem matado crianças, jovens, especialmente das periferias. E aí, esse outro caminho que nós somos convidadas e convidados a seguir, assim como aqueles sábios fizeram, é o caminho também das periferias. Porque Belém, em relação a Jerusalém, que era o lugar que estava o Herodes, era uma espécie de laranja, porque nem rei ele era, mas estava lá ocupando um lugar, usurpando um lugar que não era dele, não era legitimamente como um rei,
mas ele estava lá tentando se impor. Quando os magos fazem a escolha de voltar por outro caminho, eles também apontam que a mensagem precisa passar pelo caminho das periferias. É nas periferias como Belém, a casa do pão, que nós poderemos encontrar os sinais da vida, os sinais da libertação, os sinais que a gente é convidado então a trilhar. Essa experiência da semana de oração, essa experiência da unidade cristã, que também a gente deseja que seja para além só de cristãos e cristãs, que seja a unidade de todas as pessoas de boa vontade, que seja sinal também, que seja sinal de que a gente está abertas para trilhar os caminhos da vida. Os caminhos da vida digna, que passa por escolhas políticas, escolhas econômicas, escolhas ecológicas e escolhas religiosas também. Viver a unidade, celebrar essa semana de unidade é uma escolha importante. Nós estamos afirmando que sim, nós acreditamos que é possível caminhar juntas e juntos, rompendo as divisões, superando os conflitos, aquilo que nos divide, e buscando o caminho da unidade, da justiça, da paz, do pão, que é o grande sonho de Deus. Que essa divindade, que esse coração manso e humilde de Deus, manifestado em Jesus criança, nos conduza pelos caminhos da vida. Que assim seja.